Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Eu sou a Marina Bovi e hoje a gente vai falar sobre merecimento, o que está por trás de uma vida com mais merecimento, uma vida que você se autoriza a ganhar mais dinheiro, se autoriza a fazer bons contratos, se autoriza a vivenciar o que a vida pode. Muito bem, então eu vou começar compartilhando aqui o material que eu preparei para o nosso encontro de hoje, um material que eu sistematizei os 3 passos para você viver a vida que você merece. Então, o que a gente vai conversar hoje tem a ver com... Estamos entrando, Danúbia, seja muito bem-vinda. Comecei aqui a nossa apresentação. Fica à vontade para a gente conversando sobre o nosso objetivo de hoje, que para a gente vivenciar uma vida conectada com aquilo que a vida pode. Eu sistematizei. Na nossa noite de hoje, a gente vai falar sobre esses 3 passos para vivenciar a vida com merecimento. Então, antes da gente dar início ao conteúdo, quero que vocês se perguntem, você, mesmo fazendo tudo que você pode, fazendo tudo certo, mas muitas vezes o dinheiro sempre parece escapar das mãos. Então, o objetivo de hoje é mostrar que muitas vezes o esforço sozinho não vai gerar prosperidade, e sim reconectar com 3 conexões internas. A gente consegue mudar completamente a nossa relação com o dinheiro, a nossa relação com o trabalho e a nossa relação com o nosso valor interno. Muitas vezes, a gente, quando não está conectado com o nosso merecimento interno, a gente pode se perder em dinâmicas de estar sempre ocupada, a gente pode ter a sensação de que descansar... Por que eu consigo descansar se eu estou sempre tendo coisa para fazer, tendo trabalho para fazer, boleto para pagar? E muitas vezes, inconscientemente, a gente pode acreditar que ganhar mais não é permitido para nós. Então, é como se a nossa mente, a nossa programação interna, tivesse um GPS emocional, que muitas vezes está programado com mapas antigos. Para quem ainda não me conhece, eu trabalho aqui na Alquimia do Dinheiro, principalmente nessa parte de mudar crenças financeiras. A gente conduz também jornadas de coach financeiro, a gente trabalha com dinâmicas que vão desde liberação ancestrais de crenças limitantes até os investimentos. Então, o que eu observo nas sessões é que nós carregamos heranças não financeiras, além das as crenças familiares, de que tem uma voz interna que está dizendo que dinheiro só vem com esforço. Ou mesmo que se ganha muito, alguma coisa pode acontecer e você pode perder. Então, para a gente, esse primeiro passo para destravar a prosperidade está relacionado a uma nova visão com a sua relação com o dinheiro. Então, onde você está hoje? Hoje, a sua principal questão é uma escassez recorrente? O dinheiro escapa por entre os seus dedos, mesmo quando você se organiza? Ou hoje a sua principal questão é a instabilidade financeira? Uma montanha-russa financeira que não parece ter fim, tem sempre uns altos e baixos financeiros. Ou hoje, a sua principal questão é o esforço sem retorno. Você trabalha incansavelmente, mesmo assim, a prosperidade parece distante. Então, vamos começando a fazer essa autoanálise, porque esses são sintomas de que a sua relação com o merecimento está precisando de um reforço. Isso não é sua culpa. Esses são sintomas de bloqueios emocionais, que são traumas e medos que nós carregamos e que vão criando a nossa realidade. Esses bloqueios muitas vezes vêm de heranças familiares, que a gente consegue observar isso nos nossos bloqueios sistêmicos, e compõe esses padrões inconscientes. Essa relação com o dinheiro sempre vai sendo reforçado desde a infância para que a gente pertença ao nosso clã, para que a gente fique nesse
nesse mesmo circuito de pertencimento. Por isso, o nosso primeiro passo, nesses 3 passos que a gente vai ver hoje, é se conectar com as forças da ancestralidade. Então, quando a gente consegue identificar as nossas crenças financeiras como crenças que são reflexos da nossa origem, reconhecer que herdamos crenças sobre dinheiro, sobre prosperidade, a gente consegue abrir um canal de reconciliação. Então, esse trabalho, muitas vezes, por mais que a gente saiba que precisa ser feito, a gente não faz porque muitas vezes acessa dores. E é possível que consigamos fazer isso de forma individual, mas com apoio a gente consegue muito mais resultado, porque é permitido, então, quando a gente reconcilia, quando a gente faz as pazes com a nossa história financeira familiar, que a gente renove essas heranças, a gente consiga discernir que aquilo foi bom, aquilo cumpriu um propósito e que não necessariamente é preciso carregá-las novamente. Então, você pode, então, fazer uma nova afirmação, fazendo com que você honre aquilo que você recebeu e perceba, você não vai ser a primeira da sua linhagem tentando prosperar, mas talvez você seja a primeira a fazer algo diferente. Você pode carregar crenças como o dinheiro é sujo, ganhar muito é muito perigoso, só sofre quem cresce, que faziam sentido para gerações anteriores que vivenciaram guerra, vivenciaram muita escassez, migração, humilhação, quando o assunto é dinheiro. A minha geração mesmo, os meus bisavós, eles trabalhavam no campo, então toda a lógica de produção e acumulação de bens é muito diferente de hoje, que a gente trabalha no escritório, a gente tem dinâmicas muito diferentes de vivenciar o acúmulo, de vivenciar as trocas financeiras. E quando a gente não se dá conta dessas heranças, dessas crenças que vêm da ancestralidade, como se a gente ainda tivesse ligado por um fio invisível a dores financeiras de outros tempos, de outras épocas. Então, esse primeiro passo de reconhecer a força da ancestralidade faz com que tenhamos força para fazer nem melhor nem pior, apenas diferente. O segundo passo é o ajuste de foco. Quando a gente fala, a gente decide, vou mudar a minha vida financeira, pode ser que aconteça 1000 outras distrações e que a gente se perca na nossa vontade e não consiga realizar essa mudança por causa dessas inúmeras distrações que temos hoje. Então, nesse passo 2, ajustar o foco é identificar as distrações, é reconhecer o que desvia sua atenção da prosperidade. Então, pode ser que sejam situações inusitadas, ou pode ser mesmo que a gente se perceba nessa dinâmica de estar sempre apagando fogo. Então, querer a abundância é legítimo, mas muitas vezes a nossa mente é treinada para sobreviver, não para prosperar. Então, quando a gente ajusta o foco para prosperidade e tem imagens sobre o que é próspero, que para ganhar dinheiro tem que trabalhar muito, a gente vai criando situações ou vai vivenciando dinâmicas que confirmem aquela crença que está muito antes, que está muito conectada às nossas histórias, às histórias dos nossos antepassados. Então, ajustar o foco também é falar do nosso campo emocional sobre dinheiro. Quando a gente carrega também imagens que trazem uma carga pesada sobre finanças, sobre dinheiro, sobre trabalho, às vezes a gente não tem energia para que a gente direcione para o que realmente importa. Então, esse ajuste de foco, ele é o passo 2, que ajusta também as nossas ações com as nossas intenções. Então, ajustar as emoções é fazer com que a gente haja de acordo com aquilo que a gente se planejou para fazer. E para isso, é necessário uma liberação emocional, para que a gente consiga viver no agora, sem essa sensação de ansiedade,
sobre dinheiro e que a gente tenha esse passo a passo para construir com estabilidade através de uma consciência próspera. Então, o passo 2 é o ajuste do foco. Aqui eu trouxe um exercício prático para que você anote por aí e consiga, em momentos de turbulência, voltar para dentro. Respirar, segurar o ar e soltar o ar. Se você percebe que hoje você vive numa dinâmica de muita escassez, comece a abrir espaço para uma nova vida de abundância e comece a experimentar declarações da sua intenção. Essa forma de lidar com a abundância, com a sua intenção, vai abrindo um espaço interno para que realmente você atinja o merecimento que você busca. Muito bem. E o terceiro passo é a conexão com a capacidade, com as suas verdadeiras capacidades. Quando a gente fala de conexão com a capacidade, a gente está falando de conexão com algo que você carrega como uma habilidade, seja algo inato seu, seja algo que você estudou e se preparou para exercer na sua área de atuação. Quando a gente não está conectado com o nosso merecimento, vocês podem perceber isso. Muitas vezes, vocês subestimam o que você sabe fazer. Essa autodesvalorização é uma das formas mais sutis de autossabotagem. Ela pode se disfarçar como modéstia, como humildade, como perfeccionismo ou como medo de julgamento. Eu quero propor que, para você que reconhece que há algo relacionado a esse terceiro passo, que dessa conexão com a sua verdadeira capacidade, que seja um exercício simbólico para você listar 3 talentos que você já usou para ajudar alguém, como o seu talento já sim serviu. Reconhecer esses talentos, identificar seus dons naturais, suas habilidades únicas, faz com que você expanda isso na sua profissão, na sua área de atuação, e também se faz expandir essas possibilidades para que você consiga vivenciar uma nova forma de manifestar a sua abundância. Isso, naturalmente, vai se refletir em novas formas de monetizar suas habilidades, ou mesmo reconhecer aquilo que você já faz e conseguir cobrar mais por isso. E isso deve ser celebrado, deve ser honrado no seu caminho, e você pode, então, celebrar essa conquista. O que faz a gente perder essa conexão com as nossas capacidades? Muitas vezes a gente passa por trabalhos, por dinâmicas de emprego, por relações profissionais que a gente tem que ceder, relações traumáticas, relações abusivas de trabalho, e a gente vai se apagando. Quando a gente libera isso no campo, libera isso de uma forma sistêmica, a gente consegue liberar essas memórias e abre um espaço para a gente conseguir vivenciar uma nova relação com o trabalho. Então, esse é o terceiro passo para você se conectar com as suas verdadeiras capacidades. Então, até agora, a gente viu os 3 passos para conectar com o merecimento. A conexão com as nossas forças da ancestralidade, ajustar o foco, conexão com as nossas capacidades. Então, esse tripé é o que vai sustentar o seu merecimento. Então, mesmo que você tenha técnicas, mesmo que você tenha planilhas, quando a gente não libera o nosso campo emocional, a gente não consegue sustentar um novo patamar de prosperidade. A verdadeira mudança acontece quando você alinha emoção, ação e liberação sistêmica. E é por isso que temos aqui dentro da Alquimia do Dinheiro uma premissa de oferecer, seja a nossa consultoria, seja os nossos produtos, transformações profundas, não só fórmulas genéricas, não só resultados temporários que vão perpetuando essa dinâmica de frustração, e sim trabalhar nas raízes emocionais para que sustente mudanças duradouras, para que sustente um novo patamar de prosperidade autêntica. E é isso que a gente oferece com o Lab Prosperar, com a metodologia da constelação financeira, que é
uma vertente das constelações familiares, a gente consegue liberar sistemicamente as forças da ancestralidade, as dinâmicas de ajuste de foco, ou a reconexão com as suas capacidades nesses 4 encontros. Então, a cada encontro, a gente vai, primeiramente, liberando as dinâmicas da nossa ancestralidade, pedindo essa permissão ancestral para uma nova força, para uma nova relação com o dinheiro, nem melhor nem pior, apenas diferente daquelas que os nossos antepassados vivenciaram. No segundo encontro, a gente faz esse ajuste de foco, estrutura uma nova maneira de olhar para a nossa prosperidade, com o nosso emocional melhor trabalhado. No nosso terceiro encontro, a gente ajusta as dinâmicas de competência que a gente carrega, as nossas memórias relacionadas ao trabalho, as relações de início na vida do trabalho, porque muitas vezes quando a gente começa muito novo a ganhar dinheiro, a gente carrega dinâmicas ainda infantis na nossa relação com o trabalho. Todo mundo que participa do Lab Prosperar tem um diagnóstico personalizado exclusivo, para que consiga ir conhecendo mais sobre suas crenças, conhecendo mais sobre você, sobre a sua história, sobre o seu futuro com o dinheiro, aquilo que você busca também. A gente consegue fazer esse mapeamento do passado, do presente e do futuro. E as sessões são gravadas e vocês têm acesso durante 12 meses a essa dinâmica. Então, para você, se esses passos, eu acho que eu esqueci de falar do quarto encontro. O quarto encontro é o casamento com a prosperidade. Depois de ter passado por essa liberação ancestral, ajustado o foco, conectado com as capacidades do seu ofício, você consegue ter um novo campo disponível para o seu merecimento. E a gente faz uma dinâmica muito linda que eu chamo de casamento com a prosperidade, que é a conexão com o seu merecimento. Então, essas são as dinâmicas do Lab Prosperar. Esses passos fizeram sentido para você. É no Lab Prosperar que essa jornada a gente consegue aprofundar, a gente consegue fazer essas liberações ancestrais e com certeza é um divisor de águas para muitos que já passaram por essa dinâmica. Tem alguns depoimentos tão lindos que eu fico muito feliz de poder acompanhar. Para vocês que já escutaram eu falando sobre o Lab Prosperar, e vocês já viram o valor do Lab Prosperar, que hoje um acompanhamento individual está R$ 1.997, vocês vão ter uma surpresa no que a gente preparou esse mês do trabalho, esse mês de maio para vocês. Por apenas... então, a gente, antes de falar do preço, vou falar mais uma vez para quem é o Lab Prosperar. É para você que quer sair dessas dinâmicas de vergonha e culpa quando o assunto é dinheiro, que sabe que tem uma questão com merecimento, que vivencia essa oscilação financeira entre altos e baixos relacionados a dinheiro. E para você que busca unir prosperidade financeira com significado e contribuição. Então, como eu já disse, a gente vai vivenciar a liberação de padrões limitantes, a gente vai conseguir manifestar de forma consciente com as nossas dinâmicas a sua prosperidade que você almeja. A gente vai fazer tudo isso em grupo, nessa comunidade com apoio. Vocês vão vivenciar, com certeza, resultados duradouros, porque a gente vai atuar de forma sistêmica. A gente vai fazer liberações de gerações dos nossos antepassados até hoje. Então, dinâmicas que vão influenciar na sua geração e dos seus filhos. E é isso que eu estou muito animada para falar para vocês. A gente conseguiu, para vocês que já viram a oferta do Lab Prosperar por 1.997, a gente conseguiu fazer o Lab Prosperar em grupo, justamente para vocês, nesse mês de maio, por apenas 12 parcelas de R$ 59,70, ou R$ 597 no pagamento à vista. Como eu já disse, vocês vão ter acesso a 4 encontros em grupo, ao diagnóstico de crenças, a um plano personalizado e a um mês de acompanhamento nessa mentoria que a gente faz do Lab Prosperar por apenas 12 parcelas de R$ 59,70. Então, esse é o seu próximo passo.
A gente vai abrir as inscrições, hoje é o nosso primeiro dia de abertura dessas inscrições, muito animada.